E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos falar agora sobre propriedade, direito à propriedade. Está previsto no texto constitucional, é um importante direito, Veja, tudo começa lá no artigo 5º, inciso 22, que fala é garantido o direito à propriedade. Óbvio que é garantido o direito de propriedade, nós queremos direito de propriedade. Né? Todo mundo quer ter sua casa, quer ter seu carro, quer ter sua caneta, quer ter sua camisa, quer ter seu óculos, todo mundo precisa de propriedade, certo? Só que, atenção, esse direito de propriedade, como todo direito, é relativo, já que o artigo 5º, inciso 23, afirma que a propriedade atenderá à sua função social. Isso significa, pessoal, que eu não posso fazer o que eu bem entendo com a minha propriedade. Não posso. Eu não posso, porque a terra é minha, plantar maconha. Ah, é minha, eu vou plantar maconha, vou usar trabalho escravo, vou poluir o rio. Não posso, porque a propriedade deve atender à sua função social. A gente pode fazer com a propriedade aquilo que a sociedade tolera que a gente faça com uma propriedade de forma racional. Essa é a ideia da função social, tá bom? Mais uma vez, não tende à prova perguntar o que é função social, mas pergunta, ela atende ou não à função social? Claro que se você ficar com dúvida, você pode dar uma olhada na Constituição, no artigo 186, que estabelece alguns parâmetros aí para entender o que é função social da propriedade. O artigo 186 vai falar sobre proibição de trabalho escravo, preservação do meio ambiente, como critérios que conferem à propriedade rural, né, aquele artigo que fala de propriedade rural, o caráter de função social, tá bom? Beleza, então, excelente. Agora, ainda no direito à propriedade, a gente pode lembrar que, partindo da premissa segundo a qual o direito à propriedade não é absoluto, a lei estabelecerá procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição. Então, a gente pode perder a propriedade? Pode. Existe a desapropriação. O direito constitucional, a prova, não se preocupa tanto com a diferenciação entre as espécies de desapropriação que aí estão, necessidade, utilidade pública e interesse social. Não é isso que o direito constitucional cobra. O que o direito constitucional cobra é como a desapropriação é feita, e a resposta vem aí. Ela é feita mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Ninguém marcaria na prova que ela é feita a desapropriação mediante injusta indenização. Óbvio. Só que a gente tem que lembrar também, para a prova, que essa indenização é prévia e é em dinheiro. Então quer dizer, paga antes e em dinheiro. Tá bom? Pronto. Indo adiante, nosso direito de propriedade, a gente lembra do artigo 5º, inciso 25, segundo o qual, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Ou seja, a gente pode então usar a propriedade alheia, mas desde que haja um iminente perigo público. E, Antônio, o uso levará a uma indenização? Não. Para você entender, imagine que a casa atrás da minha está pegando fogo. E aí os bombeiros, para conter aquele incêndio, vêm, olham o local, falam a melhor forma é pela casa do Antônio. Aí abrem lá o portão, entram no meu terreno e apagam o fogo da casa de trás. Bom, tratava-se de um iminente perigo público. Eles podem usar a minha propriedade? Sim. Eu terei direito de indenização pelo uso? Olha, pelo uso puro e simples não. Eu só terei direito de indenização se houver dano. E se a indenização está condicionada ao dano, naturalmente ela é ulterior, ou seja, posterior. Ninguém tem bola de cristal para falar, Antônio, eu vou te indenizar antes porque dia tal vou usar tua propriedade e vou te causar um dano. Simples, direito de propriedade. Ainda, a Constituição garante uma proteção para a pequena propriedade rural. Vejam que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então a pequena propriedade rural ela é objeto de uma proteção.
Que proteção? Ela não vai ser objeto de penhora, desde que ela esteja sendo trabalhada pela família e a dívida tenha alguma relação com a finalidade produtiva dela. Então, para que haja, mais uma vez, a impenhorabilidade, a pequena propriedade rural deve ser trabalhada pela família e a dívida deve ter relação com a atividade produtiva. Eu, Antônio, exemplo, tenho uma chácara lá no interior e aí pago para um caseiro mantê-la. Eu contraí uma dívida relacionada àquela atividade produtiva e não paguei. Eu perco a propriedade? Perco. Trabalhando com essa literalidade aqui eu perco. Por quê? Porque eu não estava trabalhando nela. Veja, ela era cuidada pelo caseiro. Agora, de outro lado, eu estava trabalhando na minha pequena propriedade rural com a minha família, mas a gente comprou um pacote para ir para Disney e aí não pagamos. A gente pode perder a propriedade? Pode, porque vejam só, a impenhorabilidade só acontece na concomitância desses dois requisitos. Tem que trabalhar com a família e o débito deve ser relacionado à atividade produtiva, tá bom? Antônio, que tamanho que tem a pequena propriedade rural? Não se preocupe com isso, por quê? Porque esse é um regramento da lei. A pequena propriedade rural assim definida em lei. Então cabe à lei estabelecer. E a lei já estabeleceu variando, né, o tamanho da propriedade conforme a região. Porque não dá para usar a mesma régua. A pequena propriedade no Mato Grosso tem uma proporção diferente da pequena propriedade do estado de São Paulo, já que as densidades demográficas são diferentes. Mas para ir um passito adiante, lembre que o direito de propriedade não se restringe àquilo que a gente pega. Não, porque também posso ser proprietário de coisas que eu não toque. Se eu criei um livro, a ideia que está ali é minha. Dentro dessa premissa, a Constituição vem e afirma um direito de propriedade imaterial. Vem e fala no artigo 5º, inciso 27, que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Então assim, ó, se eu criei um livro, se eu criei uma música, eu tenho o direito exclusivo de utilizá-la, publicá-la, reproduzi-la. E terei esse direito por toda a minha vida. Como é que eu sei que é por toda a minha vida? Porque está ali que ele é transmissível aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Então, se eu escrevi a música e morri, vai ser transmitido para os meus herdeiros. E se eu morri com 150 anos, eu vou ter até o meu último suspiro o direito de reproduzir, publicar ou utilizar aquela obra. Tá legal? Cuidado. Mas olha, não confunda autor do 27 com inventor do 29. Aí tem um probleminha. O 29 fala sobre o inventor. Veja que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização. Privilégio temporário para a sua utilização. Então, assim, se eu criei um livro, eu terei toda a minha vida para me valer dos benefícios que aquela obra me traz. Agora, se eu inventei alguma máquina, uma geringonça, eu tenho privilégio temporário. Interessante, né? Eu criei uma caneta que, assim, é o Wi-Fi cerebral, né? Eu penso, ela escreve. Veja que maravilha. Essa caneta eu teria o direito de explorar por um tempo. Agora, o livro que ela vier a criar com o meu pensamento, eu poderei criar e proteger, né, melhor dizendo, por toda a minha vida. Atenção, as bancas, elas vêm e falam assim: aos autores de inventos industriais pertence o direito exclusivo de utilização, publicação, reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Não, não é ao autor de invento industrial, é ao autor pura e simplesmente. Tá bom? Pura e simplesmente. Bom, excelente. Indo adiante, a gente pode falar sobre ainda propriedade. Olha, talvez forçando um pouquinho a amizade, eu coloco no item 30, quinto inciso 30, que é garantido o direito de herança. Eu classifiquei esse direito de herança dentro do direito de propriedade, porque herança é propriedade. O patrimônio que meus pais tinham, ao falecerem, fica para mim, né? Irmãos, enfim.
Então tem a ver com o direito de propriedade. E a respeito do direito de herança, tem uma variávelzinha que sempre cai. O artigo 5º, inciso 31, fala que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Olha, eu sou casado com uma paraguaia. Temos casa e filhos no Brasil. Só que aí, por uma infelicidade, a paraguaia morre. Como é que vai acontecer a transferência dos bens para o meu nome e nome dos meus filhos? Simples. Diz o 31 que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, salvo se a lei do de cujos do falecido for mais favorável. Então quer dizer, a lei brasileira é a que se aplica, salvo se a dela for a mais favorável. Entendeu? Agora que você entendeu, esteja preparado, preparada para marcar da seguinte forma caso te perguntem, porque está certo. Se te perguntarem assim, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei mais benéfica? Está certo. Mas por que está certo, Antônio, se você disse que a brasileira, salvo se a de fora for a mais benéfica? Ora, se eu apliquei a de fora, é porque ela era mais benéfica. Agora, se eu apliquei a brasileira, é porque ela era mais benéfica, senão teria que ter aplicado a outra. Então não está errado dizer que a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei mais benéfica. Está certinho. Esse é o direito de propriedade, que vai ainda flertar com o direito do consumidor. O artigo 5º, inciso 32, fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, e é isso mesmo. É isso mesmo. O consumidor é um proprietário por excelência. Então por isso que eu coloquei aí essa proteçãozinha também já atrelada ao direito de propriedade. Beleza? Pronto, galera. Vejam vocês que propriedade é bem tranquilo. É um direito muito, muito caro, muito, muito importante e que se resume a poucos incisos do artigo 5º. Beleza? Ótimo. Vamos juntos buscar essa aprovação. Tudo de bom para vocês. Nos vemos por aí.